Olá, pessoal. Então, eu vou fazer um videozinho hoje para vocês, para a gente fazer uma técnica um pouquinho diferente na análise de questões do Enem, que é uma técnica chamada de leitura em camadas. Até coloquei aqui nesse documento, né, a questão do Enem de 2025, dentro das ciências humanas, ali mais voltada para geografia, e aqui a questão das camadas, tá? Então, a gente analisa o texto, a questão, a partir de 4 camadas. Uma primeira camada, que envolve uma compreensão global, que é qual que é o tema central, qual situação, problema que está sendo apresentada nesse texto, o que o texto nos traz, que é o centro desse texto. Na camada número 2, a gente observa as linguagens. Então, a gente extrai alguns dados relevantes, palavras e informações que são pistas, né, importantes para a compreensão desse texto. E na camada número 3, a gente traz relação entre as informações. Conecta dados históricos, né, verifica quando que a informação aconteceu, faz relação entre as informações. A camada 3 é a mais importante, que é onde a gente faz questionamentos para a gente entender o que o texto traz. E na camada 4 é a análise das alternativas, que a gente vai cruzar os dados que tem nas alternativas com as informações trazidas nas camadas, tá? Então, eu trouxe essa questão aqui e nós vamos fazer esse processo aqui juntos. Então, na primeira, né, lendo o texto aqui, pesquisa pioneira no Brasil propõe o uso de energia do solo para climatizar edifícios. Pela primeira vez na história, o Brasil terá um prédio que usa energia do solo para climatizar seus ambientes. Uma pesquisa inovadora avaliou o uso das fundações de edifícios como meio para a troca de energia geotérmica entre o prédio e o subsolo. A energia geotérmica é aquela encontrada dentro da crosta terrestre, seja no solo, nas rochas ou mesmo na água, sendo identificada pela temperatura. Essa energia pode ser transferida para a superfície por processo de troca térmica a partir das fundações de edificação. E aí, no questionamento, para o sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias como a descrita no texto representa uma tendência de. E aí as alternativas. Então, a análise do texto nós vamos fazer começando pela camada 1, que é de compreensão global. Então, vou grifar aqui essa camada para a gente poder fazer da mesma forma no texto. Então, qual que é o tema central do texto, né? O que a gente pode entender que é a compreensão global? Então, a compreensão global seria o uso de energia do solo para a climatização de edifícios, né? Isso ele traz nesse título apresentado e ele também traz nesta parte aqui do texto, né, na primeira frase do texto. Normalmente, a compreensão global, ela aparece já nesse início do texto, trazendo as informações importantes como o tema do texto, a tese do texto. Aí, numa segunda camada, a gente vai fazer a observação das linguagens. Então, eu vou grifar de outra cor para a gente entender aqui essas linguagens. Então, são pistas, né, dados relevantes, palavras-chave que eu consiga encontrar nesse texto que tragam informações para mim. Então, por exemplo, né, pesquisa inovadora é uma palavra-chave, porque eu estou falando que é uma pesquisa para uso dessa energia do solo, né, que isso que está sendo feito, né, uma pesquisa para usar nas fundações dos edifícios essa energia térmica que está sendo desenvolvida essa pesquisa, né? Então, também energia geotérmica, né, também entra aqui na mesma função de uma pista relevante. Então, são palavras-chave que me dão a entender o que está acontecendo. É uma pesquisa inovadora que está sendo realizada nas fundações, para que seja desenvolvida nas fundações de edifícios o uso da energia geotérmica. A camada número 3 é uma camada de relações entre as informações. Então, primeiro são dados históricos. Quando isso aconteceu? Então, aqui a gente já tem na primeira frase, né, nas primeiras palavras, pela primeira vez na história. Esse já é um dado importante, né, de contexto histórico. A gente ainda tem algumas informações importantes, né, relacionado, por exemplo, com a energia geotérmica, que ela é encontrada na crosta, dentro da crosta terrestre. A gente também tem a informação que está aqui no último parágrafo, que é uma energia que pode ser transferida para a superfície por processo de troca térmica a partir das fundações da edificação. Então, isso são informações importantes. É aqui que a gente entende
detalhes do texto e como que isso se relaciona com o que está sendo pedido ali no enunciado do exercício, que ele fala para o sistema elétrico brasileiro, né? O que isso tem relação com o sistema elétrico brasileiro? A gente sabe que no sistema elétrico brasileiro a gente não tem a energia geotérmica sendo muito utilizada. Então, como isso se relaciona com o sistema elétrico brasileiro, que é predominantemente de hidrelétricas, né? Então, para a gente trazer essas informações. E aí, por último, na análise das alternativas, né, vou grifar aqui, a gente vai fazer a análise do que está nessas alternativas. Então, a partir do que foi analisado do texto, para o sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias, como a descrita no texto, representa uma tendência de. Aqui a gente vai comparar a alternativa com essas camadas, e aí vocês vão perceber que é evidente quando a alternativa está correta. Então, para o sistema elétrico brasileiro, a expansão dessas tecnologias, como a descrita no texto da energia geotérmica, representa uma tendência de homogeneização da oferta produtiva. Então, aqui, essa alternativa, ela está errada. Por que é uma alternativa errada? Porque ela contraria a camada número 3, que é a relação entre as informações. Ele fala, né, que a gente usaria, né, essa pesquisa inovadora que é encontrada e pode ser transferida ali nos processos de troca térmica, e isso não homogeneiza a matriz produtiva de eletricidade, mas ela diversifica, certo? Então, a ideia não é homogeneizar, mas sim ampliar as formas de produção de energia. E por isso ela contraria a relação entre as informações que foram dadas no texto. Na letra B, então, no caso aqui, esta alternativa, né, a letra A, está errada. Vou grifar aqui de vermelho. Na letra B, a ampliação do consumo em unidades residenciais. Por que essa alternativa também ela está errada? Porque ela contraria o que a gente traz na camada 1. O texto não fala sobre isso. O texto fala sobre o uso de energias do solo para climatização de edifícios, mas não fala sobre o uso de unidades residenciais. Então, também está errada. Aqui ainda, na letra C, pensando no sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias, como a descrita no texto, representa uma tendência de redução da pressão sobre as usinas hidrelétricas. Então, como o nosso sistema elétrico brasileiro é composto basicamente, né, de usinas hidrelétricas, é a nossa matriz energética predominante, então o uso desse tipo de energia vai reduzir a pressão sobre as usinas hidrelétricas. Então, aqui a gente fica com esta alternativa como sendo a alternativa correta, tá? Na letra D, ainda vamos continuar, né? Na letra D, estagnação do consumo em unidades industriais. Quando ele fala sobre isso, né? A gente está falando do uso dessas energias geotérmicas para climatizar os ambientes, e aí ele contraria, né, uma alternativa errada, porque contraria a camada 2, que são as pistas, né, ele está falando de uso para fundações de edifícios, que podem ser edifícios industriais, ele não está contrariando isso, e são objetivos de pesquisas inovadoras, não para estagnação do consumo, mas sim para ampliação da matriz energética, né, como a gente já falou. Então, a letra D também está errada. E a letra E, superação da necessidade de recursos renováveis. Então, essa alternativa também está errada, porque a energia geotérmica, ela é uma energia renovável, né? Lembra que a gente viu aqui tanto na camada 2 quanto na camada 3, né, que é encontrada no centro da crosta terrestre. Então, ele contraria não só a camada 2, mas também a camada 3, pensando que é uma energia renovável e, sendo assim, não seria esta alternativa. Então, esse é um exemplo de uma leitura em camadas que pode ser utilizada no Enem para análise progressiva, né, das questões, e espero que tenha ajudado.